Boa noite, irmãos, que a graça e a paz esteja com todos nós aqui presentes na igreja e também aos nossos irmãos que estão em suas casas. Nesta quarta-feira, 2 de setembro, onde nós estamos na primeira semana do mês, semana de oração. Quero te convidar, querido, nesse momento, a curvar a sua cabeça. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor e estar fazendo a nossa oração individual e pessoal. Você que está em casa, feche os teus olhos, se prepare nesse momento para um momento de culto, de adoração a Deus, do encontro com o Senhor nesse momento. Curve a sua cabeça, vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos encontrar na Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque mesmo como tem alguns em suas casas e ainda, Senhor, receoso com a questão do coronavírus, se resguardam em suas casas, mas continuam conectados conosco, conectados com o Senhor, neste culto de adoração e louvor ao Teu nome. Nesse momento, ó Pai, quando nós nos reunimos para apresentar ao Senhor as nossas orações, as nossas ações de graça, as nossas súplicas, nós queremos Te pedir, ó Pai, que no momento deste culto, a nossa atenção, todo o nosso espírito esteja de verdade em um culto ao Senhor, porque a Tua palavra nos instrui que são estes que o Senhor procura, aqueles que estarão diante da Tua presença e adorando em espírito e em verdade. Abençoe a todos nós aqui no templo e aos irmãos que estão em suas casas, e que nesse momento possamos estar na Tua presença para cultuar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos fazer duas leituras. Gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, são 6 versículos. Nós vamos ler esse texto. Eu gostaria que os irmãos estivessem com a Bíblia aberta para que possamos todos fazer essa leitura a uma só voz. Gostaria de convidar os irmãos que estão aqui na igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer essa leitura. Mas antes de fazer a leitura em Isaías, eu vou ler 3 versículos do livro de Jó, e depois nós leremos Isaías capítulo 12. Diz assim o livro de Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Leiamos Isaías 12. Vamos todos a uma só voz? Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome,
Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, amém. Irmãos, podeis assentar, quando Jó profere essas palavras da saudade e da certeza do seu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra. E depois ele diz assim no versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. E nós observamos esse texto de Jó dizer que verá Deus com os seus próprios olhos. E aí então a gente não para aqui, a gente vai até o capítulo 42 de Jó, quando ele diz assim, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Escuta-me, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me visitarás, ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó viu então Deus com os seus olhos, na sua vida, ao seu redor, em toda a história que Deus colocou para ele, nas perguntas que Deus fez e aquilo que Deus então expôs para que ele pudesse contemplar a ação bondosa, grandiosa, soberana de Deus. Ele conheceu a Deus com os seus olhos, porque ele viu a grandeza de Deus. E isso nos convida a louvar a Deus. Tem um hino no nosso inário que cantamos com muita alegria, hino de número 26. É um hino que, assim como Davi em seus salmos convida a sua alma a bendizer a Deus, esse hino de número 26 nós também cantamos com a nossa voz e cantamos com a nossa alma. E vamos cantar ao Senhor, hino de número 26, ao Deus grandioso, em louvor ao nosso Deus pelas suas maravilhas, em gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós, em louvor por tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Estrelas, mundos e
Graças a Deus, podemos louvar a Deus e cantar essa bondade, essa maravilha que é o nosso Deus. Vamos fazer uma leitura em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, quero te convidar a essa leitura, a partir do versículo 12, até o versículo 15. Nós estamos diante de um dia especial que é nossa semana de oração. E Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15, nos traz aqui um convite a um momento de oração para cada um de nós. Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Eu aprendi com um amigo uma situação que diz o seguinte, que esmola e beliscão tem que dar na hora, senão depois você esquece. É claro que o beliscão é uma bronca com alguém que você está chamando na correção, né? Hoje não se corrige mais com beliscão. Hoje as pessoas não mais dão um beliscão nas crianças, mas antigamente se dava e muito. Eu já levei alguns, poucos, talvez uns 2 ou 3, mas sei de gente que já levou mais. Era aquela história, ou é a correção no momento, naquela hora, ou depois a bronca não vem mais, a disciplina fica para depois e fica esquecida. E assim é também a esmola, né, a oferta. Ou é naquela hora, ou então depois não acontece mais. Então, esse texto de Hebreus, ele diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejais endurecido pelo engano do pecado. Conversa comigo aqui um pouco. Hoje, o que você tem para conversar com Deus? Agora. Quantas coisas da sua conversa com Deus que ficou para depois? Quantas coisas que você deixou para depois? Então, nesse momento da nossa reunião de oração, eu quero te convidar para uma oração pessoal, individual, de um encontro seu com Deus. Faça agora. Não deixa para depois, não. O tempo oportuno é agora. Se você tem uma oração, se você tem um assunto para resolver com Deus, agora. E você, então, consiga entrar na presença dEle e conversar. Às vezes, é um assunto tão íntimo,
Não tem nem como citar exemplo. É você quem sabe. É você que tem na sua consciência, na sua mente, no seu coração, de algo que você tem que conversar com Deus. Seja hoje esse dia oportuno. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Vamos fazer o nosso momento de oração. Após esse momento de oração, nós teremos algum momento de louvor, né? E então o Ministério de Louvor já vai se preparando. E assim que todos orarem, eles já quebrarão o silêncio com louvor a Deus. Nós queremos louvar ao Senhor nesta noite, que nós sabemos da grandeza do nosso Deus e o quanto Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Convido os irmãos para que juntos estejamos engrandecendo o nome do Senhor através das nossas vidas e dessas canções que nós iremos louvá-lo. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
sobre toda a terra e céu. Os irmãos ficam de pé para louvar então conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adore ao Senhor, irmão. Ele é digno do nosso A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ainda nós vamos cantar Amo o Senhor, o meu Salvador, a quem nós temos toda a esperança e aguardamos com confiança naquele que é o nosso Salvador e que tudo fará, fez por nós e ainda cremos que fará. Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo
junto a mim. Tua palavra é Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Amém, ó Pai, nós amamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Estamos aqui para te engrandecer, para te render toda honra e toda glória, ó Pai. Porque só Tu és digno, ó Deus, e nós esperamos no Senhor, e nós confiamos no Senhor, Deus, dia após dia, porque o Senhor nos amou com amor eterno, e nós podemos confiar em Ti e Te louvar, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, que é em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda esta frase: romper com as barreiras do mundo aqui. Nós cantamos isso agora há pouco. Vamos falar de novo? Romper com as barreiras do mundo aqui. Amém. Guardei. Agora vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 40, versículo 1. Talvez você não precisa nem abrir. Tem sido as nossas orações nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Salmo 40, versículo 1. Provavelmente tem sido realmente a nossa oração nesses últimos momentos. Acho que mais próximo de mim está a Luzia, que deve ter uns 5, 6 metros daqui. Posso ficar sem máscara, não posso, Luzia? Tranquilo, né? Isso. Salmo 40, versículo 1. Vamos juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nos dê a Tua graça de ouvir a Tua voz, de compreender o Teu ensino e aprender, Senhor, com a Tua Santa Escritura, sobre como devemos nos portar, como deve ser o nosso caráter diante da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu ouvi uma historinha muito assim, muito sem gracinha, aquelas coisinhas que a pessoa conta assim, você, hã? Mas eu gostaria só de pensar um pouquinho. Dizem que o seguinte, a ideia é mais ou menos assim, todo mundo bate palma. A única diferença entre as pessoas no bater de palma é o intervalo que você tem de uma palma para outra.
Desde o dia que você bateu palma, viu que é tão sem gracinha, né? Desde o dia que você bateu a primeira palma, você nunca mais parou. O que muda é o intervalo entre uma e a outra, que pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Tem gente que talvez dá intervalo de uma semana, mês, ano, está sem bater palma por aí, né? Essa é um negócio bem sem graça, né? Todo mundo bate palma. Você concorda comigo? Que você também bate palma? Mas faz um sentido. Mas agora eu queria trazer essa ideia para uma coisa mais séria. Todo mundo, todo cristão, toda pessoa que crê, que acredita, que sabe que Deus existe, faz as suas orações. Mas no mesmo sentido da história de bater palma, o que diferencia é o intervalo de uma oração para outra. É o intervalo entre o que você fala e o que Deus responde. Ou o que Deus fala e que você continua na oração. Pensando nisso e aplicando isso, eu gostaria de te convidar a pensar numa situação. Será que em suas orações com Deus, não tem aquela expressão assim, né? Que quando a pessoa vai cumprimentar o outro não vê que ele está cumprimentando e deixa ele no vácuo, ficou sem terminar de cumprimentar? Ou então você fala uma frase e a pessoa não te responde, fiquei no vácuo. Será que nas suas orações, tal como a ideia de que todo mundo bate palma e de que todo mundo está diante de Deus orando, você não deixou Deus no vácuo? Ele está falando e você não está dando atenção? Ou você fez a primeira oração e ele está respondendo e você não está nem aí? Ou ele falou e você ainda não respondeu? Ler o livro dos Salmos é tão especial para nós, que você deveria ler, ou então melhor, nós todos deveríamos ler um salmo por dia. E se você achar que ler o Salmo 119 é muito, você pode dividir nas partes que tem ali, das estrofes, do acróstico, que é o Salmo 119. Mas nós deveríamos ler um salmo por dia, para aprender a orar a Deus, para aprender a adorar a Deus, para ter as palavras de sabedoria no nosso coração, para colocar diante de Deus. E aqui no Salmo 40, um salmo que nos ensina a fazer uma oração de livramento, está escrito aqui. E nós somos convidados a colocar diante de Deus a nossa oração. E eu gostaria, para observar o momento de hoje da nossa fala, um versículo lá em Romanos 12, que diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Então eu queria hoje que o nosso tema fosse esse: perseverantes na oração. Perseverantes na oração. Tem que ser incorporado em nós. Não tem que ser só umas palavras da boca para fora, não. Isso precisa aprofundar no nosso ser e fazer parte da nossa característica na nossa vida. Eu preciso perceber essa característica em mim. Você precisa perceber essa característica em você, que você está sendo construído uma pessoa perseverante na oração. E esse Salmo 40 nos ensina isso. E eu quero aprender com o Salmo 40, no versículo 1, a ser perseverante na oração. E a primeira coisa que eu preciso aprender é esperar. Aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Você já viu aquela expressão, né? Menino, larga de ser enjoado, parece que você nasceu de 7 meses, tudo é apressado.
De vez em quando a gente ouve uma história assim, de pessoas que não têm paciência, não sabem esperar, tudo é rápido, tudo é corrido, tudo é afobado, tudo é do jeito assim, e não tem aquela calma de esperar as coisas acontecerem. Estava com muita vontade de comer o mamão, comprei um mamão um dia desse, já estava com a casca amarelinha. Eu falei, será que está maduro? Parti. Gente, estava tão bonito, pena que estava de vez. Deu para dar uma raspadinha ali, comer um pouquinho. Mais gostoso mesmo é se ele tivesse madurinho mesmo, assim, bem docinho. O outro, lá, vou deixar para partir na sexta-feira, né? Mas sabe disso, a gente tem que aprender a esperar. Na vida a gente tem que aprender a esperar. Tem muitas coisas na vida que a gente precisa trabalhar em nosso coração, em nossa mente. Isso. E quando o salmista diz, esperei confiantemente no Senhor, não adianta só decorar o versículo e não saber esperar. E eu fico pensando que a nossa geração está sendo atacada muito pelaquilo que é instantâneo. Hoje, por exemplo, esperar 15 segundos na resposta do Google já é uma eternidade. Você está fazendo uma pesquisa, esperar o telefone tocar 5 vezes, a pessoa não atender, você já desistiu, você desliga. Não espera chegar a 7ª, que é a hora que já vai para a caixa postal. Então, nós estamos vivendo nesse ritmo, as pessoas estão nos acelerando. A geração que é acelerada, a nossa. E aí a gente para e vai orar. E quando a gente vai orar, o Senhor fala, espera. Imagina a vida daquele casal, Abrão e Sarai. A história bíblica da vida deles começaram quando tinha Abrão 90, e quando ele chegou a 100, teve o filho. Ele tinha 90 anos quando ele sai da tua terra, da tua parentela, e ali ele foi. Ele ficou esperando Deus falar o que queria com ele 10 anos. Para falar que ele ia ter um filho e a descendência dele. A relação daquele casal de se manter juntos, sem filhos. Não sei quanto tempo que ficaram casados, não tem a data do casamento deles, só tem a data que ele tinha 100 anos, quando gerou o primeiro filho, o filho único dele. O que dizer de José nas prisões, da prisão do Egito, quando tinha a promessa de que a família iria se render a ele, e ele lá, esperando, nos calabouços lá do Egito, preso, esperando. O que dizer de Davi, com a promessa e a unção, porque ele já tinha sido ungido, rei de Israel, no fundo de uma caverna, fugitivo, e ali chegou Saul, e ele poderia ter matado Saul, como o próprio soldado que estava com ele, disse para ele, chegou o seu dia, é hoje. Ele falou assim, longe de mim, poder lançar contra o ungido do Senhor. O que dizer de Moisés? Pulei aqui. 40 anos no palácio. Achou que estava pronto. Não estava. Foi mais 40 anos no deserto. Aí sim, agora você está pronto. Vem cá, que você vai livrar o povo do Egito. Deus foi lá chamar. Com 80 anos. Nós temos que aprender a esperar. E quando o texto nos convida a dizer, esperei confiantemente no Senhor, não pode ser simplesmente uma leitura decorada. Nós precisamos pegar esse esperar e contar os tempos da nossa história. Lucas, no capítulo 2, nos conta uma história muito bonita.
o cântico de Simeão. Lucas, capítulo 2, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Você imagina Simeão, então, vivendo os seus dias esperando o cumprir da promessa. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E a cada dia passando. E quando você observa essa leitura, ele chegar a dizer assim: agora, Senhor, pode despedir teu servo, porque ele alcançou aquilo que ele esperava. Precisamos aprender a esperar, irmãos. Precisamos aprender não só ler, não só decorar, mas esperar. E automaticamente o texto nos convida a aprender a confiar em Deus. E aqui tem uma frase bem clara para entender o que é confiança. Eu digo o seguinte: confiança está ligado diretamente à sua conversão. Confiança está ligado diretamente à conversão. Ou a pessoa se converteu e crê, ou ela ainda não se converteu e tem uma fé duvidosa. Quanto mais crente em Cristo você é, mais você confia nele. Embora essa frase aqui tenha uma certa contradição. Porque eu não sei se tem mais confiança ou menos confiança. Ou confia mais ou menos. Antigamente usava muito uma expressão, né? Uma senhora mais ou menos grávida. Não existe isso. Ou sim ou não. Né? Então, ou você confia em Deus, e ponto. Ah, eu confio muito em Deus, eu confio pouco. Não. Ou confia ou não confia. Ou crê ou não crê. Ou é convertido ou não é. Às vezes a gente faz comete alguns erros, né, por questões, vamos dizer assim, expressões poéticas. Deus te abençoe muito. Deus abençoou, abençoou. É tudo. Tudo que alguém pode ter é a bênção de Deus. Deus te abençoe só um pouquinho. São algumas coisas que a gente às vezes não compreende e fala até errado. Então, essa situação de aprender a confiar é algo pontual. Quando nós cantamos assim: a minha vida é do Mestre, é só na hora da alegria, só na hora do bom, Deus está dominando, Deus está controlando, Deus está fazendo a obra. E quando eu falo, o versículo lá de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É só quando acontece coisa boa, então a minha confiança ela tem que ser de acordo com aquilo que eu creio. Quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E aqui então nós temos duas coisas. Se creres, você crê, pronto. É pontual, é automático,
crendo, vendo. Não crer, não vê, não percebe, não assiste, não observa, não espera. Então, a minha defesa do meu argumento de confiar é quem crê. E o segundo, verás a glória de Deus. Aqui está o nosso conflito na confiança. Por quê? Se eu não confio, eu nunca vou ver as coisas de Deus. Eu vou dizer que foi o acaso, eu vou dizer que foi a ciência, eu vou dizer que aconteceu uma coisa assim que, de repente, do nada. E aí a gente começa a acreditar no destino, a acreditar nessas coisas. Não, acreditamos em Deus. Deus dirige a história. E quando eu creio e vejo a glória de Deus, eu observo uma situação. Quando o Salmo termina a expressão, esperei confiantemente no Senhor. Não no destino, não nos dias que virão, e pode ser que o acaso nos trará as boas coisas da vida. Não, no Senhor. E eu quero observar esse termo aqui, no Senhor, e levar para o mais próximo e pensar em tudo que esse termo possa nos levar a pensar na soberania de Deus. Se há algum momento em que ele nos desvia de esperar confiantemente naquilo que o braço do homem pode fazer, e o profeta Jeremias vai nos dizer que maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia na força do seu braço. Nós somos convidados pelo Salmo 40, no versículo 1, a confiar no Senhor. E confiando no Senhor, eu confio na soberania de Deus, na ação bondosa de Deus, na ação de Deus sobre todas as coisas. E aqui, então, eu vou entender que Deus age em todos os momentos. Aqui, então, eu vou entender que, de acordo com os planos eternos de Deus, nada foge do seu controle, como Jó nos diz e nos ensina, que nada daquilo que Deus planejou e disse que iria acontecer, deixou de acontecer. Então nós vamos acreditar que na soberania de Deus, e a soberania de Deus na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso eu vou esperar confiante no Senhor. No tempo do Senhor, quando o Senhor achar que é a hora, quando o Senhor concluir o que está para acontecer, então é a minha entrega, a minha confiança, o meu reconhecimento, a minha dependência e a minha maneira de glorificar a Deus com a minha submissão, no tempo do Senhor. Por isso é que às vezes nós precisamos ouvir a oração do Pai Nosso. Por isso que às vezes nós precisamos fazer a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida, como em tudo aquilo que o Senhor dirige. Ou então, aprender, meus irmãos, que nós precisamos romper com as barreiras do mundo aqui, porque os encantos deste mundo podem nos afastar daquilo que Deus quer para nós. Os cuidados deste mundo podem abalar a nossa fé, porque quando nós pensamos na ação bondosa e soberana de Deus, nós colocamos em contraste a nossa história que nós pensamos para nós. Os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa vontade. E esquecemos que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E o profeta Jeremias vai nos trazer aquilo que o Senhor fala. Eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz, para vos dar o fim que desejai. Enquanto, então, nós encontramos a nossa esperança e a nossa confiança depositada no Senhor, reconhecemos que no tempo do Senhor, as coisas que o Senhor
providenciou para nós, irão acontecer. E o cuidado é dele, a resposta é dele. Que assim nós possamos aprender não só o versículo de cor, mas orar a cada instante, a cada momento, que a vontade soberana de Deus seja feita, que a nossa confiança esteja somente nele e que nós possamos esperar no Senhor, até que a resposta dele venha até nós. Submeter a sua vontade e confiar nele. Que Deus nos abençoe e que estas palavras do Salmo 40 seja uma construção da nossa relação com Deus, na nossa relação com a vida, diante de todos os problemas, de todas as situações da nossa vida, e que nós possamos viver sempre esperando confiantemente no Senhor, na expectativa de que Ele há de inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos passar um momento de oração intercessória agora. Nós tivemos o primeiro momento onde eu orei por mim mesmo e você orou por você mesmo. Agora nós queremos apresentar à igreja os pedidos de oração. Nós vamos continuar agradecendo a Deus pela vida do presbítero Anderson e orando por ele. Hoje nós tivemos uma boa notícia, né? Ainda não é a das melhores, mas já era uma boa notícia de que ele já começa a desenvolver um pouco a sua respiração. Não foi isso, dona Nilda? Né? Então é isso. Então nós vamos agradecer e continuar pedindo a Deus. Completa, Senhor. Nós estamos esperando no Senhor. Nós estamos confiando no Senhor, no tempo do Senhor, que o Senhor faça a sua obra. Nós queremos pedir também oração pelo nosso irmão presbítero Jader. O presbítero Jader está com fortes dores na perna, esteve medicado e está em casa. A irmã Maria José pediu que orássemos por ele. Orar pela nossa irmã Idália, que fez um procedimento de cateterismo e está em tratamento do machucado na sua perna. Orar e agradecer a Deus pela recuperação da cirurgia do nosso irmão Vicente e que ele esteja sendo recuperado a sua recuperação total nesses dias que ele está em casa, ainda sem poder receber visita. Orar pela nossa irmã Ana Ricarte, que está também num período pós-cirúrgico, para que Deus abençoe ela. Aqui, dos irmãos que estão aqui no templo, tem algum pedido de oração? O Enzo, né? A irmã Jussara lembra, a irmã Áurea. A irmã Áurea lembra de orarmos pelo Enzo. Está lá no grupo de oração, é o filho da Creuza, né? Fez o procedimento cirúrgico, mas vamos continuar orando por ele, né? É um bebê bem novinho, né? Vamos orar pelo Enzo. Mais algum pedido? Presbítero José. Uhum. Altair, né? Certo. Então, o presbítero José pede oração pelo cunhado dele, Altair, para que possamos orar para que haja conversão naquela vida, né? Há uma enfermidade de câncer e provavelmente ele está em Resplendor e deverá ser transferido ou para Governador Valadares ou Belo Horizonte. Então, Altair. Mais algum pedido, irmãos? Então, nós vamos ter um momento de oração, né? Os pedidos estão aí, tem outros pedidos que estão no grupo, que nós possamos orar por estas pessoas, né? E pedir a Deus que
possa estar abençoando e trazendo aí a restauração da saúde e a cura dessas pessoas. Então, vamos orar e estarmos diante de Deus, e depois, então, desse momento de oração, nós estaremos encerrando com a oração final aqui. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós nesse momento nos recolhemos diante do Senhor, ó Pai. Agradecemos pela Tua palavra, que nos convida, Senhor, a estar esperando no Senhor, confiando no Senhor, e a cada dia, Senhor, querer encontrar com a Tua vontade, com a Tua soberania, com tudo quanto o Senhor tem feito e fará por nós. Deus querido, nós apresentamos a nossa gratidão ao Senhor até aqui o Senhor tem sustentado o presbítero Anderson, continuamos clamando como igreja do Senhor, continuamos te pedindo que o Senhor complete a tua obra e que o milagre seja feito na vida dele. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor também o presbítero Jader com as suas dores e o seu problema de saúde, que o Senhor esteja trazendo cura na vida do teu servo. Oramos também, ó Pai, agradecido pela vida do nosso irmão Vicente, a cirurgia e o procedimento que ele teve e a recuperação, pedindo que o Senhor esteja com ele. A nossa irmã Ana Ricarte, pedindo que a bênção do Senhor esteja com ela também. Senhor, sobre a recuperação da sua saúde, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide dela, ó Pai. Nossa irmã Idália, ó Pai, toma nas tuas mãos, cuide dela, ó Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Oramos também pelo Enzo, aquele bebê que já tão novo, já teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico. Louvamos e agradecemos o Senhor e pedimos que o Senhor esteja concluindo, Senhor, ali o tratamento debaixo da tua mão poderosa, com o cuidado do Senhor. E clamamos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de conversão e encontro contigo, de salvação do Altair, ó Pai, que o Senhor possa, através das palavras que ali já foram ensinadas e pregadas, e através do Teu Espírito Santo, trazer conversão naquela vida. Ó Deus querido, e a todos nós aqui presentes, ó Pai, as nossas famílias,
os nossos parentes queridos que andam distante do Senhor, nós clamamos por conversão a eles também. Oramos, ó Pai, para que cada um deles possam ser alcançado pela Tua graça. Ó Pai, aqui nós nos reunimos diante da Tua casa, e aqui nós temos os nossos irmãos, e a nós também, uns com os filhos, outros com o esposo, outros com familiares próximos ou distantes, mas também que nós queremos ver que a ação bondosa, a ação misericordiosa, a ação poderosa do Teu Espírito Santo e do Teu poder seja manifestado na vida deles, ó Pai. Ó Deus querido, nós queremos pedir que a graça do Senhor, que a manifestação do Teu poder seja sobre nós, ó Pai, para que nós possamos ter o nosso caráter formado pelo aquilo que nós encontramos, os ensinos da Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, transformado a cada dia pelo Teu poder. Nos abençoe, Senhor, como cristãos, para que sejamos testemunhos fiéis da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua graça. Sê com cada um de nós. Nós oramos e Te pedimos e suplicamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. E assim oramos. Amém. Amém.